está presente, boa tarde aos membros da banca. Meu nome é Gabriel de Freitas Fernandes. Eu estou aqui para apresentar um trabalho denominado Caracterização de Dispositivos Autochip por Reflectometria Óptica de Varredura, certo? Esse é um trabalho referente à minha dissertação de mestrado, apresentado aqui ao programa de pós-graduação em Engenharia Elétrica da UFPE, um trabalho orientado pelo professor Eduardo Fontana, certo? Então, vamos lá. Um pequeno roteiro aqui do que a gente vai falar. Vou começar introduzindo o problema que a gente está investigando com esse trabalho. Eu sigo falando com a fundamentação física, certo? Um pouco de teoria e algumas configurações experimentais básicas. Aí a gente segue para materiais e métodos, onde eu introduzo o dispositivo Autochip e o aparato experimental que a gente utilizou, assim como a técnica de reflectometria óptica de varredura. E em seguida a gente mostra os resultados dos experimentos, certo? De reflectometria óptica, com algumas imagens de microscopia óptica e discute um pouco deles e segue concluindo, inclusive com algumas perspectivas futuras. Então vamos lá. A plasmônica está inserida no campo da nanofotônica, certo? E basicamente ela lida com confinamento de campos eletromagnéticos, certo? Em estruturas metálicas, certo? É um campo que já trouxe possibilidades tecnológicas interessantes e fundamentais, tão interessantes quanto, como, por exemplo, o confinamento de onda além do limite de difração, certo? Intensificação de nonlinearidades interfaces, interessante para a espectroscopia e tal. E também se provou muito interessante como um mecanismo de transdução óptica, que é justamente onde esse trabalho ataca. Então, vamos lá. O efeito de ressonância de plasma de superfície, que é o efeito físico que essa tecnologia se baseia, ele pode ser observado em 3 configurações, certo? Grade de difração, configuração de Kretschmann e de Otto, sendo essas últimas duas aqui dependentes de um prisma de acoplamento, certo? Então, por exemplo, o que é que a gente tem de equipamento prático ou em estado comercial que exploram esse efeito? A gente tem, por exemplo, esses dois aqui, o Biacore, certo? Que é um dispositivo que implementa em configuração de Kretschmann sensores RPS, certo? Muito utilizado para ambiente de diagnóstico, certo? Acompanhamento de reações biomoleculares, esse tipo de coisa, um dispositivo comercial. E a gente tem o Sprita também, que é um dispositivo de 1999 lançado pela Texas, e também é um dispositivo portátil que emprega a configuração de Kretschmann que entrega um sensor RPS de propósito geral. Tá? Quais são os benefícios? Por que essa configuração tem sido empregada? O primeiro, ela garante uma alta sensibilidade teórica, certo? A facilidade de você adicionar outras camadas para aumento, seja de sensibilidade ou de adesão do analítico. Você pode ter uma camada para sensoriar e outra camada simplesmente para você garantir uma maior adesão daquilo que você quer medir. Simplicidade de fabricação do sensor, certo? Também é outro ponto interessante dessa configuração. No caso das grades de difração, ela tem um efeito interessante que a gente pode observar o acoplamento, pode observar o efeito RPS sem varredura angular ou espectral, como é o caso das técnicas por prisma de acoplamento, além de permitir dispositivos em substratos opacos e também transparentes. Certo? Mas esse trabalho, em contrapartida, ele apresenta um dispositivo baseado na configuração de óptico, certo? O Autochip. E essa configuração, por que exatamente ela não tem sido tão amplamente empregada para a construção de sensores práticos como as outras configurações foram? Principalmente por causa do requerimento de um espaçamento dielétrico entre o prisma e o metal, certo? Ou seja, a gente precisa de um espaçamento aqui, um canal dielétrico, da ordem de grandeza do comprimento de onda incidente, certo? Garante uma certa complicação prática na implementação dessa configuração. Mas ainda assim ela garante alguns benefícios, como por exemplo, o emprego de filmes espessos, que diminui perdas ópticas. A gente tem menos perdas devido à camada de adesão, certo? Comumente utilizada para você aderir bem a camada metálica ao substrato, além da possibilidade de análise de pequenos volumes, né? Que você tem aqui um espaçamento da ordem do comprimento de onda. Então, esse trabalho, especificamente, ele trata da caracterização de dispositivos Autochip, certo? Não do seu projeto ou de sua fabricação, mas sim de sua caracterização pela técnica de reflectometria óptica de varredura, certo? Essa é uma técnica resoluta em ângulo e é implementada nesse trabalho através de um reflectômetro automatizado, certo? A caracterização busca a gente obter parâmetros tanto de qualidade quanto de confiabilidade do dispositivo. Então, vamos para a fundamentação física e tentar falar um pouco do fenômeno físico que essa tecnologia se baseia. Plasmas de superfície, certo? Elas são oscilações eletrônicas confinadas entre uma interface, certo? Entre um condutor e um dielétrico, certo? A questão é que essa oscilação ela se torna muito sensível a uma alteração, seja de caráter estrutural ou seja de caráter óptico,
e por isso tem sido extensivamente utilizada para a construção de sensores. Então vamos ver, quando a gente olha para essa situação aqui, a gente tem um meio 1, certo? Denotado aqui pelo epsilon 1, e o meio 2, epsilon 2. A gente tem duas situações aqui, né, que a gente pode observar. A primeira é essa de transmissão total, certo? Que acontece no ângulo de Brewster, certo? E a gente tem uma outra situação, que é de confinamento de onda, que acontece nessa condição 2 aqui, ó, certo? Nessa relação entre as funções dielétricas de ambos os meios. Ou seja, a gente tem que o produto e a soma delas tem que ser negativo, certo? É daqui que a gente vê que uma dessas permissividades precisa ser negativa, certo? E é por isso que a gente entra com o outro meio sendo um material metálico, no caso do ouro, né, que a gente emprega aqui nesse trabalho, no infravermelho ele apresenta a opção dielétrica com valor negativo. E no caso de confinamento de onda, no caso desse acoplamento, a gente tem uma onda se propagando na superfície com esse vetor de onda aqui. Então você vê que é uma propagação que depende de características ópticas, tanto do meio dielétrico quanto do meio condutivo. Tá? Então, como é que fica um pouco a questão da potência eletromagnética? Só para a gente ter uma ideia se de fato a onda está acoplando ali, se você resolver, né, os campos eletromagnéticos incidente e transmitido aqui para essa situação, você pode usar eles para calcular o vetor de Poynting, certo? E a gente observa aqui a componente horizontal do vetor de Poynting. Aqui a gente tem o eixo Z, certo? Do lado esquerdo o dielétrico, do lado direito o metal, e a gente vê essa explosão, digamos, da potência eletromagnética na interface, certo? Ou seja, uma coisa que aponta para um confinamento de potência ali dentro. Ali dentro não, ali naquela interface, né? Bom, mas como é que a gente faz para a gente observar esse efeito? A gente pode, de fato, só iluminar um metal e garantir que a gente vai observar algum acoplamento? A gente tem que olhar, então, para a relação de dispersão, né? A gente tem aqui em vermelho, certo? Aquela expressão que a gente viu para o vetor de onda do plasma de superfície, certo? A relação de dispersão do plasma de superfície. E a gente tem aqui, nessa região amarela, os valores de vetor de onda possíveis para uma luz incidente diretamente no metal, né? Com a devida variação angular aqui mostrando essa região amarela. Então a gente vê que não tem nenhuma interseção entre essa curva vermelha e essa região amarela, certo? Então isso aqui mostra que se a gente simplesmente iluminar o material, a gente não consegue observar, porque a gente não consegue atingir a luz com um vetor de onda que seja idealmente igual ao vetor do plasma de superfície, certo? Então o que a gente precisa é introduzir um terceiro meio para a gente garantir uma espécie de pegar essa curva aqui, ó, e jogar um pouquinho para cima, certo? A gente precisa criar uma interseção entre essa região amarelada e a relação de dispersão do plasma de superfície. E é justamente aí que entra as técnicas de acoplamento por prisma, certo? A gente tem aqui, inicialmente, a configuração de Kretschmann, certo? A gente tem aqui o meio 1, denotado por epsilon 1, o meio 2, que é o metálico, denotado por epsilon 2, e o meio epsilon 3 é um dielétrico, onde você possivelmente vai colocar alguma coisa que você quer sensoriar, certo? Então, você tem um laser atingindo a face superior do prisma, certo? Você emprega um filme metálico da ordem de dezenas de nanômetros aqui, e aí você consegue observar um acoplamento de uma onda que se propaga entre o metal e o dielétrico, certo? Como está indicado aqui nessa figura. Em contrapartida, a configuração de Otto, ela tem esse detalhe aqui, como se a gente trocasse o meio 2 e o meio 3, não é isso? Na verdade, o meio 2 agora é o canal dielétrico, onde a gente introduz algo que a gente quer medir. E o meio 3 é a camada metálica, certo? Então, aqui a gente vê que a gente pode empregar um filme mais espesso, né? A gente precisa ficar naquelas dezenas de nanômetros da configuração de Kretschmann. Mas, exatamente como acontece na configuração anterior, o plasma se propaga na interface entre o metal e o dielétrico, certo? Então, a gente vê que a dificuldade aqui é criar um espaçamento, certo? Que não prejudique esse acoplamento. Então, como é que a gente faz para analisar um experimento desse tipo? Bom, a gente basicamente modela isso com uma estrutura multicamadas, certo? Então, a gente tem aqui uma estrutura, que no nosso caso são de 3 camadas, certo? A gente tem o prisma, o canal dielétrico e o metal. E a gente faz o uso das equações de Fresnel para obter uma função reflectância para essa estrutura, como está sendo mostrado aqui, ó, esse R. Ou seja, quando a gente realiza um experimento, certo? Na configuração de Otto, é com essa função aqui que a gente usa para analisar as nossas medidas, certo? Certo, então vamos lá para a seção de materiais e métodos, certo? Vou começar aqui introduzindo um pouco do dispositivo AutoShip em si. Bom, a gente tem
Aqui do lado direito, as etapas de fabricação, são um dispositivo microfabricado em substrato de silício. Você vê que a gente parte de uma lâmina de silício, certa aplicação do fotoresiste, a gente tem a fabricação da primeira cavidade pelo método DRI, certo? Cerca de 2,5 microns. A gente segue com a aplicação do fotoresiste novamente e a metalização. A gente tem aqui a camada de adesão que eu tinha mencionado anteriormente, certo? Cerca de 10 nanômetros de cromo para garantir a adesão entre o metal e o silício. Em seguida, um filme metálico que a gente vê que já pode ser mais espesso aqui, ó, 300 nanômetros de ouro, certo? Então, a gente, em seguida, tem a remoção do metal excedente e o selamento da janela, certo? O selamento de quartzo através da técnica de plasma de oxigênio assistido. E, em última etapa, a gente tem a fabricação dos canais, dos furos do canal, perdão. Que é justamente onde você vai introduzir o analítico que você quer medir, certo? Ele entra por um lado e sai pelo outro, ok? Bom, nesse trabalho a gente analisou 4 diferentes versões, certo? De uma estrutura autochip. Esse daqui é a etapa de fabricação do que eu chamo de dispositivo padrão no texto, certo? A gente ainda tem um dispositivo sem furos, que tem um método de fabricação similar a esse, mas a gente para aqui na etapa G, certo? Ou seja, a gente tem esse dispositivo com selamento, mas os furos não são fabricados. E a gente tem um dispositivo sem o selamento, ou seja, sem a janela de quartzo, ok? Além do dispositivo multigap, que é um dispositivo que emprega uma espessura gradativa de canal dielétrico, certo? A gente vai falar da fabricação de cada um deles aqui. Bom, esse aqui é um esquema para o dispositivo padrão, essas dimensões estão em milímetro, ok? Então a gente tem aqui um dispositivo de cerca de 30 por 30 milímetros, certo? Aqui é uma comparação do dispositivo real com a moeda, são uma de $0,25, certo? E uma visão esquemática dele aqui, na figura B. Okay? Aqui a gente vê o dispositivo sem selamento. Okay? Então a gente vê que tem um processo de fabricação muito similar, certo? Só que aqui na etapa G a gente vê que não tem o selamento da janela de quartzo, certo? Ele é um dispositivo aberto, mas ainda assim tem a fabricação dos furos, ok? Em seguida, a gente tem aqui o dispositivo multigap. Como eu tinha dito, ele tem uma espessura gradativa do canal dielétrico, né? A gente parte da lâmina de silício. Em seguida da fabricação das cavidades, a gente tem a deposição do metal, certo? De novo, 10 nanômetros de cromo, em seguida 200 nanômetros de ouro, nesse caso. E, em seguida, a fabricação dos furos e o selamento da janela, certo? Então, a gente pode ver aqui uma visão esquemática do dispositivo, a entrada e a saída do canal tem um diâmetro de aproximadamente 1,6 milímetros. Cada degrau, digamos, dessa escada tem cerca de 2,5 milímetros, certo? E a gente pode ver aqui, do lado direito, essa seção transversal, né, que a gente vê a espessura de cada gap. Então, a gente tem uma primeira região de 1,8 microns, a segunda de 2,3 microns, em seguida 2,8 microns e, por fim, 3,3 microns. A gente tem aqui uma imagem do dispositivo real, né, um dispositivo quadrado aqui, cerca de 11,4 milímetros por 11,4, em comparação com a moeda de €1 aqui, tá? E a gente tem essa imagem aqui, dando uma olhada no espaçamento, certo? Cerca de 50 microns, entre o fim do filme metálico e o fim da cavidade, ok? Bom, então, como é que a gente faz para caracterizar esses dispositivos, né? Vamos falar um pouco aqui da montagem experimental utilizada nesse trabalho. Aqui do lado direito a gente tem um esquemático da montagem experimental utilizada, certo? A gente trabalha com laser infravermelho em 975 nanômetros. Em seguida, ele passa aqui por essa íris. A gente tem um semi-espelho para dividir o feixe em dois, certo? A parte do feixe é jogada para o fotodetetor D2, que é o nosso fotodetetor de referência. O feixe segue, atinge o prisma e, consequentemente, a amostra, né? Lembrando que a nossa amostra vem aqui em cima. A amostra, no nosso caso, é o autochip. E o feixe sai e atinge o fotodetetor de saída D1. Certo? A reflectância da estrutura, basicamente, a gente dividir o sinal D1 pelo sinal D2. Certo? Então, o que a gente tem aqui? A gente faz o emprego de um estágio de rotação para garantir a variação angular necessária, para a gente observar o efeito. Isso é executado por esse motor de passo MP-Theta aqui. E a gente tem ainda esses dois motores de passo MPX e MPY para garantir um movimento bidimensional, até porque a gente faz a medição numa matriz 11 por 11 de pontos, certo? Então, a gente consegue levantar 121 pontos na superfície de determinada amostra que a gente queira analisar, certo? Por fim, a gente tem esse motor MPW aqui, que ele basicamente procura a região
com o movimento do estágio de rotação, o feixe sai do mesmo lugar e ele procura a região de máximo sinal para que o fotodetetor sempre esteja procurando o feixe de saída, tá? Mesmo com o movimento do estágio de rotação. Então, esse aqui foi o aparato que a gente usou para caracterizar todos os dispositivos que vão ser apresentados aqui, certo? Ele garante essa resolução angular de até 0,05 grau. Mas a questão é que durante os experimentos ele apresentou um mau funcionamento, certo? Então, surgiu esse novo problema da gente construir um novo reflectômetro automatizado para empregar nessa análise de reflectometria óptica de varredura, certo? Então, vamos lá. Esse novo projeto inicia com a redução dos componentes mecânicos, certo? A gente tem aquele motor aqui, certo? Que a gente trocou por esse esquema óptico aqui, empregou uma lente e um fotodetetor de onda de saída no foco da lente, ok? A gente reduzindo componentes mecânicos, a gente aumentar a vida útil do equipamento, certo? Essa lente garante um prisma um ângulo de aceitação de aproximadamente 26 graus, certo? Esse sistema precisa ter compatibilidade com o sistema anterior, ok? E ele precisava também de um novo módulo de controle e aquisição. Basicamente, ele precisava de uma nova eletrônica para controlar o experimento e adquirir os valores dos fotodetectores, ou seja, adquirir os dados medidos experimentalmente. Então, a gente tem aqui algumas imagens da placa do novo módulo de controle e aquisição. É uma placa baseada em microcontrolador AS32, fabricado pela Expressive Systems, certo? E faz o emprego também do driver de motor de passo A4988, e a gente usa esse dispositivo aqui para controlar motores bipolares, certo? O interessante daqui é que a gente consegue controlar tanto a direção quanto o número de passos digitalmente com o uso desse driver, que é interessante. Fora que ele ainda permite a subdivisão do passo. Então, você emprega um motor de passo que tipicamente te dá 1,8 grau por passo, esse driver permite subdividir o passo em até 16 vezes, certo? Então, a gente tem aqui o modelo CAD dessa placa e aqui o projeto das trilhas, certo? Do lado direito. E a gente tem aqui a placa final fabricada, né? Que é a que a gente está utilizando para controlar o experimento. Isso aqui, na verdade, é uma implementação parcial, né? Como foi um problema que surgiu no meio do caminho, algo que a gente ainda está no caminho para resolver, ainda é um projeto de trabalho do laboratório. Mas isso aqui está em implementação parcial e a gente está na fase de calibração e de integração dos subsistemas, certo? A gente já tem o novo módulo e o novo sistema optomecânico organizado em laboratório, certo? Bom, mas com isso vamos falar um pouco dos resultados em si, né? Dos dados que a gente obteve com o uso dessa técnica de reflectometria óptica de varredura, certo? A gente vai apresentar os resultados para cada um dos dispositivos e discutir eles um pouco no final. Então, vamos lá. Essa etapa de caracterização, quais são os parâmetros que a gente precisa levantar sobre cada dispositivo? Para a gente ter informação de qualidade, de confiabilidade de cada chip, o que a gente precisa saber sobre eles? Então, inicialmente, a primeira coisa que vem à cabeça é a área da região ativa, certo? A região ativa que a gente chama aqui qual é a fração do filme metálico fabricado em que, de fato, a gente observou o fenômeno de ressonância de plasma de superfície, certo? Em seguida, a gente também precisa mapear regiões de não uniformidade no selamento entre o quartzo e o silício, certo? Já que a gente está utilizando essa técnica por plasma de oxigênio, certo? E ainda assim, a gente precisa mapear regiões de possível desgaste do substrato, certo? No meio da fabricação, caso ele tenha sofrido algum desgaste. E essa etapa, ela permite a gente identificar regiões de baixa, de média e alta sensibilidade, certo? De cada dispositivo caracterizado, e ainda assim caracterizar as constantes ópticas do filme metálico após a sua fabricação, certo? Ou seja, o filme lá dentro do dispositivo, já encapsulado, após a fabricação, a gente consegue caracterizar suas constantes ópticas e ainda caracterizar alguns parâmetros físicos ainda físicos, assim, eu digo, estruturais do dispositivo, né? Então vamos lá, vamos olhar para o primeiro dispositivo que eu chamei de autochip padrão, né? A gente tem aqui o esquema do chip, certo? Com esse ponto vermelho aqui indicando a posição do feixe do laser atinge o filme. Então a gente vê que ele atinge cheio aqui a região metálica. A gente tem aqui o experimento, certo? Em vermelho. E a previsão teórica para uma estrutura de quartzo, gap e ouro com um espaçamento de 2,2 microns, certo? Esse aqui é o espaçamento fabricado.
E a gente vê um claro comportamento ressonante, né? Aqui nesse um ponto. Certo? E uma concordância boa entre o experimento e a previsão teórica. Certo? Então, a gente faz esse mapeamento com 121 pontos, como eu disse anteriormente, com um espaçamento de 2 milímetros. Então, cada ponto está 2 milímetros distante do próximo, que vai ser medido. E assim a gente mapeia a superfície do chip. Certo? Então, vamos olhar para curvas de reflectância que a gente obteve em outras posições do chip, para a gente ver o que acontece. Bom, a gente tem aqui uma curva obtida na região da cavidade, certo? Então, a gente tem a previsão teórica aqui para a estrutura quartzo gap silício, para um gap de 2,5 microns, certo? Que é a cavidade fabricada. E a gente vê que falta falta uma concordância aqui, certo? Um pouco aqui no começo da curva, e aqui perto da região da reflexão interna total também. Então, a gente interpreta esse tipo de curva como uma região de desgaste, certo? Do substrato. Ou seja, a gente não tem esse casamento de fato assim perfeito entre as duas previsões. Então, seguindo para esse outro ponto aqui, a gente tem um feixe do laser atingindo a região do selamento, né? Entre o quartzo e o silício. E a gente vê aqui uma situação ideal, né? A previsão teórica aqui e o experimento concordando com ele. A questão aqui significa, então, que nesse ponto de medição, o selamento entre o quartzo e o silício ocorreu assim de forma lisa, certo? De forma suave. Não ocorre nenhuma não uniformidade ali, não há nenhum espaço entre o quartzo e o silício. Então, esse é um ponto de que o selamento ocorreu como a gente esperava que ocorresse, né? Mas a gente ainda observou curvas como essa aqui do lado esquerdo, certo? Você vê que também atingindo a região que é quartzo junto com silício, certo? A gente vê esse tipo de comportamento aqui. Então, vamos lá. A gente tem essa previsão teórica, quartzo gap silício, ok? Para um gap de 2,5 microns, e a gente vê que o experimento se assemelha até certo ponto, não é? E depois ele apresenta esse caráter oscilatório aqui, certo? Então, a gente interpretou esse tipo de curva, certo? Como uma curva em uma região onde há não uniformidade entre o selamento, entre o quartzo e o silício, certo? Então, esse caráter oscilatório se daria porque tem algum espaço entre o quartzo e o silício, ou seja, o selamento não ocorreu de forma lisa, certo? Então, a gente tem aqui do lado direito ainda uma medição feita nesse ponto de dos furos do canal, né? Então, tem uma estrutura a previsão teórica para uma estrutura quartzo A, e você vê que a gente tem um casamento razoável aqui, certo? Uma outra curva que vale a pena a gente mencionar, nesse ponto aqui que a gente vê que está bem ali no meio, né? Entre a cavidade, mas já no início do filme, a gente tem aquela mesma previsão teórica que a gente plotou aqui, e o experimento a gente vê que até certo ponto ele se assemelha, mas a gente já vê um pequeno acoplamento aqui, certo? Um acoplamento pouco nítido, indicando que ele já está em algum contato com o metal, certo? Então vamos lá, quando a gente termina de mapear esse dispositivo, qual é o objetivo da gente? Então, no que diz respeito à questão de não uniformidade no selamento e desgaste do substrato, a gente consegue construir um mapa como esse daqui. A gente tem o limite externo do dispositivo, limite da cavidade, o limite do filme de ouro, e a gente tem aqui essa região B, indicada como as regiões de desgaste do silício, certo? E a região A, indicando regiões de não uniformidade do selamento, certo? Então, esse procedimento aqui a gente vai tentar reproduzir para todos os dispositivos caracterizados. A gente precisa saber qual o tamanho dessa região de não uniformidade, caso ela exista, e qual o tamanho dessa região de desgaste do silício, caso ela exista também. Outra coisa que é importante, que eu tinha mencionado inicialmente, é a gente levantar a região ativa do dispositivo, certo? Ou seja, de toda a superfície, onde é que a gente consegue, de fato, observar ressonância de plasma de superfície, certo? Então, a gente tem aqui esse mapa de cores, basicamente plotando a reflectância mínima de cada ponto medido, certo? Em cima da superfície. Aqui do lado direito, a gente tem essa imagem do lado esquerdo, só que interpolada, certo? Para a gente obter essas curvas de nível. Essas curvas de nível, basicamente, te dão, de forma mais precisa, regiões de baixo, médio e alto acoplamento, certo? Então, a gente tem aqui, mais em azul, certo? As regiões onde a gente tem um acoplamento maior, ou seja,
células com reflectância mínima perto de 0,2, 0,1, denotando um acoplamento significativo. Certo? A gente tem aqui uma visão tridimensional daquele mapa de cores anterior, e a gente viu o ponto de reflectância mínima observada nesse chip padrão foi esse daqui, certo? Reflectância de 0,0635. Então, vamos ver. Esse ponto de mínima reflectância é esse aqui, esse ponto 72, certo? Isso aqui é um resultado de regressão não linear para essa curva de ressonância. A gente tem aqui um casamento significativo, né, entre o experimental e a função obtida da regressão. A gente pode ver aqui também o erro individual calculado para cada célula, certo? O erro calculado entre o experimental e a função obtida na regressão, a gente vê um erro baixo. E a gente obtém dessa regressão 3 parâmetros, né? O A, que a gente está identificando aqui, é o índice de refração real do metal. O B, o índice de refração complexo do metal. E a gente tem o gap, que é basicamente o espaçamento dielétrico do chip, certo? Então, com isso daqui, agora eu consigo ter uma função de reflectância baseada na medida que eu tirei de cada ponto, certo? Ou seja, para cada um ponto eu tenho um resultado de regressão, e eu tenho uma curva que reflete o comportamento da ressonância naquele um ponto. E eu uso essa curva para a gente começar a fazer uma análise de sensibilidade no dispositivo, certo? Então, a sensibilidade que a gente está calculando aqui, a gente pega essa função reflectância que a gente obteve da regressão, certo? E a sensibilidade que a gente usa aqui é o valor absoluto da derivada da reflectância em relação ao índice de refração do gap, certo? Ou seja, no final das contas, a gente quer saber quanto que a reflectância vai variar para cada variação de refração que está acontecendo no gap do dispositivo, que é a região sensoriada. Então, vamos lá. A gente tem aqui esse gráfico, certo, da sensibilidade do chip padrão. A gente tem aqui a sensibilidade calculada para cada célula em que eu observei acoplamento, certo? Então, a gente tem aqui a sensibilidade, a maioria das células, a sensibilidade acima de 320, certo? Com exceção da célula 42, com sensibilidade de aproximadamente 240, certo? E, como a gente pode ver, aqui está o ponto de maior sensibilidade, né? Então, a maior sensibilidade observada no chip padrão foi essa aqui, cerca de 371, certo? No ponto 50. A gente vê aqui o formato da função sensibilidade. Ok? Então, se você quiser explorar a sensibilidade máxima do dispositivo, você tem que fazer uma medição focada aqui, ó, no ponto 50. Então, vamos lá. Vamos seguir para o que a gente fez com o chip sem selamento e para o chip sem furos, né? Inicialmente, por que é interessante a gente caracterizar essas outras estruturas autochip? A gente tem aquele chip padrão, certo? Que é basicamente um chip com furos e com selamento. E a gente quer analisar, tentar estudar se as etapas de fabricação que ocorrem após a metalização, elas influenciam negativamente a região ativa do dispositivo. Então, após a metalização, a gente tem o selamento e a fabricação de furos, certo? Então, a gente vai caracterizar a região ativa de um chip que tem furos e que tem selamento, de outro chip que não tem selamento, mas tem furos, e outro chip que tem selamento, mas não tem furos, e a gente tentar investigar de forma isolada se eles têm alguma influência negativa na performance do dispositivo. Então, esse aqui é a região ativa levantada para o chip sem selamento. Okay? Isso aqui é um experimento feito com um espaçamento de 2 milímetros também entre cada célula. E similarmente, a gente obtém aquelas regiões de baixo, médio e alto acoplamento, certo? E daqui também a gente consegue estimar a área da região ativa, que é o que a gente vai comparar entre cada chip, certo? A gente tem aqui a reflectância mínima observada nele, 0,0679, certo? No chip sem selamento. Para o chip sem furos, a gente também fez um procedimento similar, certo? Com um espaçamento de 2 milímetros também. A gente tem aqui as regiões de baixo, médio e alto acoplamento também. E a reflectância mínima observada no dispositivo foi nesse ponto aqui, certo? 0,1997. Para o chip sem furos, como ele tem selamento, a gente também mapeou as regiões de não uniformidade dele, certo? Como você pode ver, o esquema não tem a entrada do canal, mas ainda assim tem informação sobre a qualidade do selamento, então a gente mapeou as regiões de não uniformidade nesse segundo chip também, como vocês podem ver aqui, certo? E aqui a gente tem uma comparação da área de região ativa em milímetros quadrados aproximada, certo?
para cada um desses dispositivos. A gente tem o chip padrão com 94.3, o chip sem selamento em 64 e o chip sem furos em 26, tá? E além da reflectância mínima observada em cada um desses dispositivos aqui, ok? Bom, o nosso quarto dispositivo, que seria o AutoChip Multigap, certo? A gente tem essa metodologia de experimento aqui. Então, a gente realizou 2 experimentos de varredura nesse chip. O primeiro, simbolizado pelos pontos vermelhos, são os 121 pontos levantados com um espaçamento de 1,5 milímetro entre cada um, ok? O segundo experimento, realizado com espaçamento de 1 milímetro, está simbolizado por esses pontos pretos, certo? Então, a gente tem um experimento que consegue dar informação do chip inteiro, e com espaçamento de 1 milímetro, a gente pega mais curvas sobre a região metalizada, certo? Mais informações sobre a região ativa do dispositivo, certo? Então, com isso, a gente também mapeou a região ativa do sensor. Então, a gente tem aqui o mapa de cores similar, certo? Colocando a reflectância mínima. Lembrando que é o chip multigap, então a gente tem aquelas diferentes espessuras de gap. Então, a gente vai realmente ter para ter um comportamento diferente para cada escada, para cada degrau daquela escada, né? Então, a gente tem aqui, inicialmente, aquela região de 3.3, certo? Onde o acoplamento teórico realmente não é muito alto, certo? A gente vê aqui, tipicamente, de 0.8 para cima, certo? A gente entra na região de 2.8 microns, onde a gente já tem umas regiões com acoplamento um pouco maior, não é? Aqui cerca de 0.6, mas ainda assim é uma característica ressonante clara, né? Na região de 2.3 microns, onde a gente observou o maior acoplamento nesse dispositivo, certo? A gente tem aqui já essa região mais em azul, certo? Denotando uma reflectância mínima em torno de 0,4, 0,3. E a questão desse dispositivo é que aqui, onde seria a região de 1,8 microns, ou seja, a região que teoricamente nos dá um maior acoplamento plasmônico aqui, a gente nem ao menos conseguiu observar o efeito, certo? Essa região que teria a melhor performance teórica, na verdade, nem o efeito a gente conseguiu observar, certo? Por isso que está aqui em vermelho. Então, está aqui a reflectância mínima observada nesse dispositivo, certo? 0.3721. Então, a gente já vê com essas 2 imagens que a performance dele já não foi tão boa quanto a do chip padrão, né, em comparativo. Mapeamos, similarmente ao anterior, a região de não uniformidade no chip multigap também. E a gente tem aqui uma região de não uniformidade menor, certo? Lembrando que esse chip, as dimensões dele são menores, né? Então, talvez a região de não uniformidade seja menor devido a isso. E a gente tem aqui o ponto de máxima sensibilidade observada, certo? A sensibilidade calculada, cerca de 171, que foi observada nesse ponto 71 do dispositivo multigap, certo? Então, a gente tem aqui a sensibilidade para cada uma das células que a gente observou um comportamento ressoante mais nítido. Você vê que foram bem menos em comparação com os dispositivos anteriores, certo? Temos poucas células aqui. E, de modo geral, a sensibilidade bem mais baixa. Então, as células que acoplaram, ainda assim, a gente não teve uma célula com um fator de qualidade bom em comparativo com os dispositivos anteriores, certo? Então, como é que a gente faz para a gente investigar esse problema, né? A gente tem uma região que a gente nem observou o efeito. Então, vamos começar a investigar com microscopia óptica. Basicamente, vamos olhar o que esse chip tem de estranho ou de diferente, né? Então, a gente pega essa análise de microscopia óptica e a gente objetiva olhar para o dispositivo e comparar com o chip padrão, que foi o chip que teve uma melhor performance, digamos. A gente teve uma região ativa maior e maior sensibilidade, né? Então, olhando aqui nessa imagem do lado direito, a gente está olhando para a região de gap 1.8 micron no chip multigap, certo? Então, a gente vê a região metálica cheia de granulações aqui, certo? Acho que dá para ver. E algumas manchas um pouco maiores, umas menores, mas ainda assim a gente vê essas granulações no filme inteiro, né? Vamos olhar para as outras regiões. A gente tem aqui a região de 2.3 microns, certo? Com o mesmo comportamento, algumas manchas grandes aqui em cima, mas ainda assim essas granulações em toda a região do filme. Mesma coisa acontecendo para a região de 2.8 microns, certo? A gente tem essas manchas aqui também. E para a região de 3.3, a mesma coisa, certo?
A gente está vendo aqui regiões bem escuras mesmo, e as regiões mais amareladas ainda assim bastante granuladas, digamos. Então, em comparação, vamos ver como é que é o filme no microscópio, um filme no dispositivo padrão. E a gente tem essa imagem aqui, ó. O filme bem liso, né? Você não vê nenhuma granulação, você não vê manchas. Realmente o metal depositado de forma bastante assim, suave, digamos, tá? Em comparação com o filme metálico desse dispositivo multigap, tá? Então vamos lá, vamos discutir um pouco cada um desses dados. A gente viu que os dados que a gente obteve pela reflectometria óptica de varredura, eles indicam que o autochip é uma plataforma apta a ser empregada como sensor RPS. De fato, a gente observa o efeito nesses chips, certo? Eles não apresentam instabilidade mecânica quanto ao selamento, certo? A gente mapeou as regiões de não uniformidade e viu que elas não eram uma região grande o suficiente para causar alguma instabilidade mecânica, ou seja, se você empregar isso num sistema embarcado de medição, o dispositivo abrir ou ter algum problema mecânico nele, certo? Os dispositivos padrão e multigap apresentaram uma sensibilidade da ordem de 10 ao quadrado, certo? Um dos dispositivos, mas uma sensibilidade maior foi observada no chip padrão, certo? E a gente pode dizer que o chip padrão é, dos analisados aqui, o chip candidato a ser empregado num sistema de medição embarcado que seja baseado em autochip, certo? Devido a uma maior área de região ativa e maior sensibilidade. A técnica de reflectometria óptica de varredura resoluta em ângulo, que foi o que a gente empregou aqui, permitiu a gente identificar múltiplas regiões do dispositivo, certo? Assim como a gente caracterizar constantes ópticas do metal após a finalização da fabricação, certo? A gente consegue mapear região ativa de três diferentes versões do chip, e a gente viu através daquela tabela comparativa que aquelas duas últimas etapas não influenciam negativamente a área de região ativa do dispositivo, até porque o sensor padrão, o chip padrão, que tem o selamento e tem os furos, ele apresentou uma maior sensibilidade e maior região ativa do que os outros dois. Certo? Os outros dois, eu digo, o sem furos e o sem selamento. Ok? A gente observou no chip multigap uma menor sensibilidade do que o anterior, certo? E menor área de região ativa, devido àquelas falhas no filme metálico, certo? Então, o que poderia ser aquele filme desgastado que a gente observou na microscopia, né? Primeiro, a gente desconfiou de uma contaminação biológica, certo? Que inicialmente também era estranho, né? Até porque a gente armazenou todos os chips numa dessecadora, certo? Ou seja, o chip padrão com boa performance e o chip multigap também com performance ruim estavam armazenados no mesmo local. Mas ainda assim a gente higienizou a gente deixou ele imerso, né? O chip multigap 24 horas em acetona, 24 horas em álcool isopropílico e 24 horas em água destilada. A gente seguiu secando o dispositivo com jato de hidrogênio, certo? E após isso as manchas ainda se apresentavam, certo? Nesse chip. Então a gente descartou a hipótese de contaminação biológica, certo? Após essa etapa de higienização. Em seguida, o que a gente pôde concluir, certo, é que a gente teve um defeito de fabricação naqueles dispositivos, né? Ou seja, possivelmente falta de material ali, já que a gente tem regiões pouco refletivas, né? Como a gente viu no chip padrão, a gente tem a região metalizada bem amarelada, o que a gente não observou no multigap. Então, possivelmente, como a gente descartou a hipótese de contaminação biológica, certamente aquele dispositivo sofreu algum erro durante a sua fabricação, certo? Então, a técnica que a gente utilizou aqui, certo? Ela pode ser empregada para caracterização de metais em outras estruturas, certo? Não necessariamente estruturas autochip, certo? E a caracterização da qualidade da interface entre diferentes materiais também pode ser resolvida com o emprego da técnica de reflectometria óptica de varredura usando um reflectômetro automatizado, certo? Além de, por exemplo, demais medições reflectométricas, como a gente ia medir, por exemplo, magnetização de superfícies por efeito Kerr magneto-óptico, a gente também conseguiria empregar o equipamento que a gente tem aqui para esse tipo de coisa, certo?
E ainda assim, o procedimento de mapear a região ativa, que a gente fez aqui, ainda assim pode ser utilizado para obter parâmetros de qualidade em demais dispositivos plasmônicos, né? Não necessariamente apenas em estruturas Photoshop. Então, vamos lá, fechando aqui, certo? Conclusões. Bom, esse trabalho ele apresentou uma técnica de caracterização de dispositivos Autochip baseada em reflectometria óptica de varredura. Okay? Ainda assim, a gente tem uma outra contribuição, que é um projeto de implementação parcial de um novo reflectômetro óptico de varredura. A gente consegue identificar regiões de baixo, médio e alto acoplamento em estruturas plasmônicas de modo geral. A gente consegue caracterizar as constantes ópticas do filme metálico e estruturais do dispositivo, certo? Posterior à sua fabricação. E ainda assim, essa análise, de modo geral, indica que o autochip é um dispositivo estável e é capaz de suportar o efeito RPS na configuração de óptico, certo? Outra possibilidade interessante é a gente selecionar a sensibilidade que a gente quer trabalhar, caso você consiga controlar a posição do feixe incidente no chip, certo? Já que a gente tem mapeado a região de média, baixa e alta sensibilidade. E a gente pode concluir que sim, o AutoChip é uma plataforma viável para ser empregado em um sistema de embarcado de medição. E dentre os objetivos futuros desse trabalho, obviamente, a finalização da construção do reflectômetro automatizado, ok? E ainda assim a caracterização de autochips com filme de paládio, que a gente visa aplicações de sensoriamento de hidrogênio, certo? São dispositivos que a gente já tem fabricado no laboratório e prossegue sua caracterização assim que finalizar a construção de um novo reflectômetro automatizado. Com isso, a gente finaliza. Obrigado aos professores da banca e todo mundo presente. E é isso. Vamos para a sessão de perguntas.